26, versículo 1. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém, Senhor. Somos gratos pela Tua palavra, por essa passagem, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós possamos tocar em Ti, Senhor Deus, por meio dessa passagem, e que o Senhor possa também tocar em nós, Senhor Deus. Nós queremos ser transformados, nós queremos estar na posição correta, Senhor, diante de Ti. Nós não queremos nos preocupar com coisa alguma, Senhor Deus, a não ser, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor. Nos ganhe um pouco mais nessa noite, Senhor. Dependemos do Senhor para avançarmos, Senhor Deus, nessa caminhada, avançarmos na santificação e no amor a Ti, Senhor. Que Teu Espírito, Senhor Deus, flua no nosso meio, Senhor, e fale ao nosso coração, pois precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua voz é que nos salva, Senhor Deus. A Sua voz é que nos liberta, Senhor Deus. O Seu falar é que nos dá esperança, Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Então nós terminamos aqui o sermão profético, o sermão do Monte das Oliveiras. E agora o Senhor está nos seus últimos momentos, antes da sua crucificação, antes do seu sacrifício. E são momentos difíceis que o Senhor já tem passado
E esses momentos vão ficar cada vez mais difíceis até ele caminhar e chegar até a cruz. E nessa passagem a gente vê que o Senhor já não fala mais com o povo. O Senhor já encerrou o seu ministério com o povo, porque a nação de Israel se recusou em crer nele. As autoridades de Israel estavam procurando matá-lo. Estavam procurando alguma forma de prendê-lo por meio de traição, como nós lemos aqui em Mateus, para prendê-lo e matá-lo. Então aqui fala assim, no capítulo 26 de Mateus: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então o nosso Senhor era alguém que conhecia as Escrituras. Ele tinha muita intimidade com a palavra de Deus. E às vezes a gente se admira. Como é que o Senhor poderia saber que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro? Porque as Escrituras, como a Kátia falou, falam dele, da sua primeira vinda e da sua segunda vinda. Então o Senhor sabia que ele iria morrer, ia ser crucificado, e ele também sabia quando isso ia acontecer. Ele sabia que a sua crucificação ia acontecer na festa da Páscoa. Porque pelas Escrituras ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus. E quando que o Cordeiro é crucificado? Na Páscoa. A Páscoa começou lá no Egito, não foi nem em Israel. E essa Páscoa, essa festa, foi comemorada fora de Israel, no Egito. E naquela festa instituída, o cordeiro tinha que ser morto e as pessoas dentro daquela casa teriam que se alimentar do cordeiro. Então ele é o cordeiro, ele é o pão que nos alimenta. Mas o Senhor sabia disso tudo, Kátia. Ele sabia que na festa da Páscoa ele iria ser crucificado. Mas em qual festa? Na primeira do seu ministério? Na segunda? O Senhor sabia o tempo, porque ele tinha um ministério. Então, enquanto ele não terminasse esse ministério, que era o quê? Mostrar o Pai aos discípulos, mostrar a glória do Pai, ele sabia que ainda não era chegada a sua hora. Muitas vezes, né, o Senhor falou, ainda não é chegada a minha hora. Quando os judeus queriam prendê-lo em determinada ocasião, e ele fugia muitas vezes, né? O Senhor fugia, se esquivava, porque ainda não era chegado o seu momento. Ele não tinha encerrado o seu ministério. Mas aqui, irmãos, o Senhor olha para os seus discípulos e olha para trás, para tudo que ele fez, para tudo que ele ensinou, para tudo que ele falou, e ele vê que ele encerrou a missão que o Pai deu para ele. Então ele sabe que está chegando a sua hora. E ele caminha de forma resoluta para Jerusalém, sabendo tudo o que iria acontecer. Então imagine esse momento, irmãos do Senhor. Que possamos olhar para o nosso Senhor nesse momento de angústia, de alma e de desolação. Porque o Senhor estava sozinho, Kátia. Apesar de ter discípulos com ele, os discípulos não entendiam o que estava acontecendo com o Senhor. Então ele não podia contar com nenhum deles. Quando ele chama 3 discípulos, lá no jardim de Getsêmani, e pede para eles vigiarem e orarem por 1 hora, nem isso eles conseguem. E o Senhor se encontra sozinho, em angústia de alma e em desolação. O Senhor está desolado. Tanto é que ele sua gotas de sangue. Nós nunca vimos alguém suar sangue. Alguém já viu alguém suar sangue? Irmão? Eu nunca vi. Mas os médicos falam que é uma angústia tão grande, que nenhum de nós nunca passou, que o Senhor chegou a suar gotas de sangue. Irmão. Os seus vasos estouraram, irmãos. E, coincidentemente, né, a minha esposa acordou segunda-feira com derrame no olho, né? O vaso dela estourou do olho e ensanguentou o olho todo.
Mas com o nosso Senhor isso aconteceu pelo corpo todo, irmãos. Os vasos deles estouraram e gotículas de sangue começaram a sair do seu corpo. Tamanha era a angústia da sua alma. Tamanha era a sua angústia, né, por aquele momento, a sua desolação. E o Senhor, terminando o seu ministério, sabe tudo o que vai acontecer. Imagine você saber... Não é só saber o dia da morte, irmão Vino. Irmão Vino, ele sabia o dia da morte. Ele sabia que ele iria morrer. Porque para isso mesmo ele foi enviado pelo Pai. Mas ele sabia o tipo de morte que ele iria sofrer. Ele sabia o que ele iria passar até chegar naquela cruz. Ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi vilipendiado. Carregou a sua cruz. Se os irmãos viram aquele filme, né, do Mel Gibson, aquilo não chega nem perto do que aconteceu, irmão. Se os irmãos ficaram impressionados com aquilo, não chegou nem perto do que o nosso Senhor sofreu. Aquilo é só uma imaginação do homem, imaginando o que poderia ter acontecido. O que aconteceu com o nosso Senhor foi muito pior do que aquilo. E o Senhor estava só, porque as autoridades de Israel o haviam rejeitado. Estavam tramando prendê-lo por meio de traição e matá-lo. Mas eles temiam o povo. Queriam fazer isso às escondidas, para que não causasse alvoroço no povo. E em meio a essa angústia, irmãos, o que o nosso Senhor faz? Ele vai para Betânia. O que é Betânia para o nosso Senhor, irmãos? É um lugar de descanso. Né? Betânia é um lugar de refrigério. Betânia é um lugar de descanso. Betânia é o lugar onde os direitos do nosso Senhor, os direitos são reconhecidos. É um lugar onde ele é servido. E nós lemos aqui que quando ele está em Betânia, ele se senta à mesa. Como nós lemos lá em João, Lázaro também está à mesa. Marta está servindo. Aqui em Mateus não fala que é Maria, mas lá em João fala que é Maria derrama um bálsamo. Não, Maria é irmã de Marta. Maria de Betânia, irmã de Lázaro. E ali, irmãos, naquele ambiente, o Senhor não demonstra a sua angústia, ele não demonstra a sua desolação, irmãos. Para nós vermos como é o nosso Senhor. Nós não somos assim. Imaginem nós numa angústia, além de algo que sabemos que vai acontecer conosco. O que nós fazemos nesse momento, irmãos? Nós? O que a gente faz? Começa a olhar para o próprio umbigo. Autopiedade. Nós somos assim. Imediatamente, irmãos, quando nós estamos em problema, nós pensamos, ó céus, ó vida, que azar. Assim somos nós, irmãos. Mas o nosso Senhor, ele não é assim. Ele vai para Betânia e não deixa isso transparecer. Somente uma pessoa, irmãos, conseguiu enxergar isso no Senhor. Quem foi essa pessoa? E foi uma mulher. Os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Nós vamos ver isso. As autoridades estavam perseguindo o Senhor. Somente uma mulher entendia o que estava se passando no coração do Senhor. Maria. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Somente ela compreendeu esse momento do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que Betânia fala disso. Fala do descanso do Senhor. Porque ele encontra alguém que lhe entende. Mas não só Maria. Marta também. Porque Marta o servia. Né? Vamos ler aqui em João. Fica com o dedinho lá em João 12 e Mateus 26.
João 12. Versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria. Irmãos, essa família aqui era uma família que o Senhor amava. Porque, de alguma maneira, eles compreendiam o Senhor. Claro que Marta, primeiramente, de uma maneira confusa, né? Lembra do primeiro encontro lá do Senhor na casa de Marta? Maria estava aos seus pés e Marta indignada, porque ela estava servindo ali a mesa, né? Cuidando do serviço, e ela com um olho no serviço e com o outro olho em Maria. E ela indaga o Senhor e repreende o Senhor. Senhor, não está me vendo aqui trabalhando em Marta sem fazer nada? Diga para ela. Me ajudar. Está ensinando o Senhor a ensinar, né? E o que o Senhor fala? Marta, Marta. Ela escolheu a melhor parte. E isso não será tirada dela. Maria, irmãos, essa Maria, nos 3 encontros que ela tem com o Senhor, aonde é que ela está? Aos pés, não. Sempre perto. Ela sempre está aos pés do Senhor. Lembram? Nesse primeiro evento, né? Acontecimento, ela está aos pés do Senhor, fazendo o quê, irmãos? Em silêncio, aprendendo, ouvindo. No segundo relato, os irmãos lembram? Quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro, Lázaro morreu. Quando Maria vem correndo, o que ela faz? Ela se joga aos pés do Senhor e clama ao Senhor. Não em desespero como Marta, mas reconhecendo o senhorio do Senhor. Mas ela se joga aos pés, Elisete, do Senhor. E aqui, nesse terceiro relato, o que ela faz, irmão? Ela unge o Senhor, desde a cabeça, passando pelo seu corpo, até os pés. Porque João fala que ela ungiu os pés. Certo? Mateus fala que foi a cabeça. Marcos fala que foi a cabeça. Mateus fala que foi o corpo. Então, se a gente juntar esses 3 relatos, foi o corpo todo, da cabeça aos pés. E o que ela faz com os pés do Senhor? Ela enxuga com os seus cabelos, irmão. Tremendo, irmãos. Então, Betânia fala disso, irmãos. Do lugar onde nós devemos estar, Lucimar. Que lugar que nós devemos estar? Aos pés do Senhor. Mas vamos voltar aqui, para a gente seguir uma sequência, né? Porque as autoridades rejeitaram o Senhor. O Senhor veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. O que Maria representa, irmãos? Maria representa um viver de vida que não satisfaz os próprios desejos. Nós vamos ver que esse ato dela que ela faz fala muito, irmãos. É para nós um grande exemplo. Porque imagine, ela foi repreendida pelos discípulos. Poxa, podia ter vendido esse nardo, né, por um valor e ajudar os pobres. O Senhor repreende os discípulos e diz: deixai-a. Porque aonde esse evangelho for pregado, isso que ela fez será contado para o seu testemunho. O que isso fala para nós, irmãos? O evangelho, o que é o evangelho do Senhor? Se não isso que Maria fez. O evangelho é isso, irmãos. O objetivo do evangelho é isso que Maria fez.
O Evangelho faz o que conosco, irmãos? Nos salva do pecado, nos salva da condenação, nos faz uma nova criatura. Isso tudo o Evangelho faz. Mas o objetivo final do Evangelho é nos levar a estar aos pés do Senhor. Se o Evangelho não faz isso, irmãos, nada vai adiantar. Se isso que está acontecendo no Rio Grande não nos levar e não levar as pessoas aos pés do Senhor, não vai adiantar nada esse sofrimento, irmãos. Não vai adiantar nada. Porque o Evangelho fala disso. De nós reconhecermos o Senhor como cabeça e nós como servos. Então podemos até nos comover com o que está acontecendo. Podemos até ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Mas se isso não nos leva, irmãos, não nos constrange a estarmos aos pés do Senhor, de nada valerá. Eu posso vender meus bens e dar aos pobres. Mas se não tiver amor, de nada vale. E que amor é esse, se não amar aquele que nos dá todas as coisas? Aquele que nos dá a vida, irmãos. E foi isso que Maria reconheceu. Mas o Senhor estava envolto no ambiente. Nesses últimos 6 dias que ele tinha no seu ministério. Que ambiente é esse, Kátia? Por um lado, as autoridades rejeitando. Por outro lado, os discípulos não entendendo nada do que estava acontecendo. Por que eles não entendiam nada, irmãos? Porque quando Maria vai ungí-lo, João fala que foi Judas, mas Mateus fala que foram os discípulos. Ou seja, de alguma maneira, os discípulos foram influenciados por Judas. Concordaram com Judas. Mas como vimos aqui em João, versículo 4, do capítulo 12, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Só que em Mateus fala, versículo 8 do capítulo 26 de Mateus: vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Mas quem tomou a iniciativa foi quem? Foi quem guardava a bolsa. Porque ele não estava preocupado com os pobres. Não, ele estava preocupado com o quê? E o que guarda a bolsa, né? Se a pessoa se vende esse nardo, e quanto que valia esse nardo, irmãos? Não eram 300 denários que fala aqui? Sabe quanto que é 300 denários? Não foi o que eu calculei? Eu pesquisei sobre isso. E os irmãos falam que é mais ou menos, trazendo para os dias de hoje, mais ou menos, esse nardo aqui, ele valia mais ou menos 10 mil reais, esse perfume. Um perfume de 10 mil reais, irmãos. Imagine 10 mil reais na bolsa de Judas. Poxa, vai fazer uma festa, né? É. 10 mil reais. Quem dá 10 mil reais no perfume, irmãos? Os meros mortais não dão, né? Quem é rico dá. Quem tem muito dinheiro dá. A gente, irmão, eu vou dar 10 mil reais no perfume. Né? E esse perfume era algo raro, irmãos. Porque ele vinha, sabe de onde? Ele vinha de um tronco de uma planta do Himalaia. E era algo, irmãos, de uma essência tão única, que esse nardo era usado em 2 ocasiões. Ou na noite de núpcias, quando os noivos se casavam, aquele nardo era derramado sobre os lençóis, né? Daquele momento, né, especial. E o outro momento em que esse nardo era usado era no momento da sepultura de alguém. Isso nós vimos lá em Cantares de Salomão. Vamos abrir em Cantares. Capítulo 1, versículo 12. Fala assim: enquanto o rei está sentado à sua mesa,
O meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um sequitel de mirra posto entre os meus seios. Então aqui fala desse momento, irmãos, de núpcias, onde esse nardo é usado para perfumar todo aquele ambiente, Elisete. Mas é claro que Maria não iria usar esse nardo para esse momento. Então ela iria usar para qual momento, irmãos? Para o momento da sepultura do Senhor. Porque foi para esse momento que ela guardou. Ela sabia que o Senhor iria morrer. E, Kátia, os discípulos não sabiam, Kátia. Eles não tinham entendido. Toda hora que o Senhor falava de morte, de sofrimento, o que os discípulos faziam? Senhor, tende piedade de ti. Que isso não te aconteça. Pensando neles. Autopiedade. O que Pedro respondeu ao Senhor? Quando o Senhor falou dos seus sofrimentos. Que ele iria morrer morte de cruz. Senhor, tende piedade de ti. De maneira nenhuma que isso te aconteça. O que o Senhor fala para ele? Arreda de mim, Satanás. Porque você cogita não das coisas de Deus, mas sim das coisas do homem. E os discípulos não entendiam o que estava acontecendo com o Senhor. Mas Maria entendia. A gente vê o coração feminino, irmãos, como é que é mais sensível. Ele compreende os sofrimentos. E o Senhor deu isso para as irmãs. Irmãos. Quão necessário é as irmãs na igreja. As irmãs são sempre mais piedosas. Isso é da natureza feminina, né? Ela sempre é mais piedosa. Então ela compreende, ela tem uma visão de um sentimento que muitas vezes o homem não tem. Os discípulos aqui estavam perdidos, sem entender o que estava acontecendo. Oi? Certamente o Senhor precisava desse momento antes, né? Cantares 1:12. Ele precisava desse momento antes de tudo que viria pela frente, né? Ele precisava. Por isso ele foi para Betânia. Ele precisava e sabia que ali havia todo esse contexto, né? Onde iria acontecer, poderia ser feito tudo ali. E só ali poderia ser feito aquilo. Né? Só ali. Talvez encanto o espaço, né? Isso. E Cantares, capítulo 4, vamos continuar aqui em Cantares. Capítulo 4, versículo 9. Olha o que Maria fez, irmãos, naquele momento. O que fala aqui em Cantares 4:9? Arrebata-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Então imagina, Kátia, Maria aos pés do Senhor, olhando para o Senhor, aprendendo dele, e o Senhor contemplando Maria aos seus pés. É exatamente isso aqui que está acontecendo. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com só um dos teus olhares. Imagina as feições. Contemplando o seu Senhor. Amando o seu Senhor. E o Senhor sendo conquistado por esse coração, sendo adorado. Betânia é lugar de adoração, irmãos. Amém. Ele continua. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, minha noiva. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Verso 13. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo. Então, irmãos, essa cena, o Senhor ali antes do seu sofrimento, como o Kátia falou, né? Ele teve esse refrigério naquela casa ali em Betânia. Aqui em Mateus fala que foi na casa de Simão o leproso. Lá em João não nos diz
aonde isso aconteceu. Só diz que foi em um lugar onde estava Lázaro, Marta e Maria. Então a gente entende que não foi na casa deles, mas foi na casa de Simão o leproso. João nos fala quando isso aconteceu. Mateus não fala quando isso aconteceu. João fala que aconteceu quando? 6 dias antes da Páscoa. Então João nos dá o tempo e Mateus nos dá o local. Estavam ali Marta, Lázaro e Maria. E os discípulos, irmãos, estavam ali sem entender nada. Quem eram os discípulos? Vamos abrir aqui no capítulo 26 de Mateus. 26, versículo 8. Vendo isso, indignaram-se os discípulos. Quando eles veem Maria quebrar esse nardo, Elisete, esse vaso de alabastro, e derramar esse unguento, os discípulos indignaram-se. O que essa palavra quer dizer? Indignaram-se. Quer dizer isso mesmo que ela diz. Eles ficaram indignados. Por que eles ficaram indignados? Porque eles não viram aquela pessoa como alguém digno de receber aquele unguento. Mas o foco é aonde, Roberto? O foco dessa indignação aconteceu por quê? Porque eles não viram o Senhor como alguém digno de receber aquele unguento. Eles não viram o Senhor como alguém digno, irmãos. Olha o ambiente que o Senhor estava, caminhando para a sua morte. Não, eles criam no Senhor. Mas eles não tinham a visão que Maria tinha. Porque eles eram confusos. Eles eram alguém que não entendia nada, irmãos. Eles não entendiam nada. Eles não tinham olhos abertos. Não tinham olhos da fé. Onde que a gente vai ver isso, irmãos? Eles eram natural, né? Olhavam isso. Natural. Somente o natural. Vamos abrir aqui em Lucas, capítulo 18. Sabemos o valor que o Senhor tem. Eles não sabiam o valor que o Senhor tinha, né? Lucas 18. Eu prefiro me ater a mais Marias do que a mais discípulos. Então, acho que hoje a gente tem que procurar ter a visão de que a gente está se convertendo, de que há mais Marias, né, no mundo do que há mais. Amém. Eu fico. Amém? Olha só quem são os discípulos, André. Lucas 18, 31. Diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Irmãos, olha para mim, por favor. Tem como ser mais claro do que isso? Não tem como ser mais claro que isso, André. Ó, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser preso, eu vou ser cuspido, eu vou ser crucificado, vamos tirar a vida. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha aqui. Olha o versículo 34. O que está escrito, irmãos? Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. É muito natural. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Esses eram os discípulos do Senhor, com quem ele não podia contar. Trazendo para os dias de hoje, tá? Porque isso aí foi escrito um acontecimento, né? Mas trazendo para os nossos dias, hoje nós temos a palavra. E muitas das vezes a gente lê e não entende e não compreende da mesma forma. Sim. Nós não somos diferentes. Nós somos assim também. Temos isso aqui, ó, essa joia preciosa.
Por causa da dureza do nosso coração. Mas olha quem é o nosso Senhor. Em meio às autoridades querendo prender e matá-lo, em meio aos discípulos que não entendiam nada do que estava acontecendo, olha quem é o nosso Senhor. Eu vou aqui falar uma letra de um louvor que eu queria louvar hoje, só que a gente não conseguiu. O louvor fala assim, irmãos. Do meu Senhor, o amor fiel é mais do que o mundo pode dar, mais alto que os mais altos céus, e mais profundo que o mar, Antigo amor superior, pois antes da criação de Deus, amou-me. Glória ao seu nome. A segunda estrofe. O alto trono era seu, dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão. Me procurou, sacrificou a alta posição do céu. Buscou-me, glória ao nome seu. Terceira estrofe. Sozinho a senda percorreu, irmãos. Sozinho a senda percorreu. Sofreu do homem rejeição. E conhecido só por Deus, de angústia encheu seu coração. Não hesitou, nem recuou. Esse é o nosso Senhor. Mas indo aonde estava eu, achou-me. Glória ao nome seu. Quarta estrofe. Rompendo o dia de terror, muito só, mas com intrepidez. Cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez pecado sim, na cruz por mim. E em vergonha e dor morreu. Salvou-me, glória ao nome seu. E última estrofe. Enquanto aqui viver, direi das maravilhas desse amor. Por fim com ele estarei, provando a graça superior. Ó que prazer ó que prazer seu rosto ver. Prostrado renderei fiel louvores. Glória ao nome seu. Então, irmãos, esses eram os discípulos. Mas esse é o nosso Senhor. Ele não abandonou os discípulos, irmãos. Mesmo com a dureza de coração. Foram os discípulos que o abandonaram. Todos eles, sem exceção. E mais, foi traído por Judas e negado por Pedro. Então esse é o ambiente do Senhor na sua última semana. Perseguido pelas autoridades, sem o companheirismo dos discípulos e traído por Judas, um dos seus discípulos, a quem ele chama de amigo. Aqui em Isaías capítulo 50, olha o ambiente do nosso Senhor, irmãos. Isaías capítulo 50. O foco é chegar em Maria, tá, irmãos? Já falamos alguma coisa, mas vamos terminar com Maria. Isaías 50, versículo 10. Diz assim: Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? O servo é o Senhor. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Quem é esse que andou em trevas, Kátia? Quem é esse que andou sem nenhuma luz? Senão o nosso Senhor. Por que ele andou em trevas, Araci? Olha o que os discípulos fizeram com ele. Ele não tinha um companheirismo em que ele podia confiar. Por isso ele andou em trevas. Imagina você numa angústia. E todos nós passamos aqui por problemas, por dificuldades. Imagina você numa angústia e sem ninguém para compartilhar. É isso que eu ia falar agora, né? Como é bom, né, e precioso, eu já pude compartilhar aqui com os irmãos que na hora da minha angústia, né, tinha cada um de vocês
como foi precioso. Exatamente esse momento, né? Mal comparando. Não estou querendo chegar nem... Claro, não tem nem como. É só para ressaltar que a amizade, né, que os irmãos são muito importantes na caminhada de qualquer um. Né? Porque na angústia a gente pode contar com cada um. Mas o Senhor não teve isso. E o Senhor não tem. O Senhor, nesse momento de dificuldade, de angústia e de desolação, ele não pôde contar com seus discípulos. Ele não tinha um companheiro com quem podia contar. Versículo 7 de Isaías 50. Diz assim: porque o Senhor Deus me ajudou. Amém. Pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como seixo e sei que não serei envergonhado. Ele tinha um pai que ele podia confiar. Mas de companheiros na terra, irmãos, ele não tinha ninguém. Ele tinha Judas. Ele tinha Judas. É o melhorzinho. Olha o ambiente do Senhor, Elisete. Autoridades perseguindo, discípulos não podia contar e Judas o traindo. E aqui em Atos, olha só a condição de Judas. Só passar rapidinho por Judas, né? Atos capítulo 1. Versículo 18. Porque, irmãos, essa fala que nós lemos aqui em João é a primeira fala de Judas, sabia? É a primeira vez que Judas fala. E o que ele fala? Porque desperdício. Porque não vende isso aí e não dá aos pobres. É a primeira fala de Judas. Sabe qual foi a última fala de Judas? Foi quando ele sente aquele remorso. Trair sangue inocente. São as falas de Judas. A primeira e a última. E olha o que acontece com ele, Cátia. A gente sabe que Judas se enforcou, certo? Mas olha o que Lucas fala. Lucas que escreveu Atos. E Lucas era um médico. Atos capítulo 1, versículo 18. Fala assim: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Estranho, né? Não esqueci, a gente não sabe que Judas se enforcou, mas aqui está dizendo que ele se precipitou. É como se ele tivesse jogado de um abismo e se arrebentou ao meio. Mas os evangelhos dizem que ele se enforcou, certo? Mas juntando esses relatos, o que a gente supõe que aconteceu, irmãos? Judas, ele se enforcou, mas ele se enforcou como? Ele colocou uma corda no pescoço e se jogou de um precipício, irmãos. Imagina o impacto dessa queda. Uma corda amarrada ao pescoço, se jogando de um precipício, irmãos. Se arrebentou pelo meio. E as suas entranhas saíram, irmãos. Olha que tipo de morte teve o traidor do Senhor. E o Senhor fala, melhor fora que ele nem tivera nascido, do que nascer e trair o Filho de Deus. Então, olha o ambiente que Deus estava, Kátia. Era nesse ambiente. Mas ainda bem que tinha Betânia, Kátia. Betânia é um lugar de refrigério. Lá tinha Lázaro sentado à mesa. Tem algum relato de Lázaro falando alguma coisa em algum lugar dos evangelhos? Lázaro não fala nada. Lázaro era mudo, irmãos. Por que não há nenhum relato de Lázaro falando? Por que não tem, Arlene? Lázaro não fala nada em lugar nenhum. É o que a gente sabe que era o melhor amigo do Senhor. Sim, ele amava esse amigo. Mas por que ele não fala nada? Será que ele precisa falar alguma coisa? Ou só dele andar já está falando muito? Um morto que ressuscita, precisa falar, irmão? Só precisa andar, irmãos. Já é um testemunho falante, irmãos. E depois que o Senhor ressuscita ele, o que acontece? Muitos dos judeus começaram a crer. Sem Lázaro falar nenhuma palavra. Oi, Cátia. O Senhor conhece o nosso coração, né? Então eu
Não, mas o testemunho era esse, o quê? Então, esse O testemunho dele era ele caminhava caminhar, só isso. mais nada, né? As autoridades ficaram revoltadas, irmãos. Ué, ressuscitou Lázaro. O que vai acontecer? O povo tudo vai crer. Não, a gente tem que matar Lázaro. Não pode deixar ele ficar andando por aí, não. Imagina o morto, ressuscitou e está andando. Sem falar nada. Não precisa Lázaro falar. É só ele andar, irmãos. Esse é o testemunho de Lázaro, andar. Então Lázaro não fala, mas Lázaro está na mesa com o Senhor. Quem mais está ali, irmãos? Marta. E João fala o quê? E Marta servindo. Só fala isso de Marta nesse momento. Não é mais aquele serviço confuso do primeiro encontro. E Marta, agitada, ocupada com muitas coisas. E ocupada é o quê, irmãos? Essa palavra lá em Lucas, que fala que Marta estava ocupada com muitas coisas. Ocupada é distraída. É no sentido de estar distraída com muitas coisas. Então existe um serviço que nós temos que dar, irmãos. Mas o nosso serviço no Senhor não pode ser um serviço confuso. Não pode ser um serviço pelo serviço. Nós temos que saber como nós servimos o Senhor. Nesse primeiro momento, Marta está confusa. Reclamando de Maria. Imagina, eu servindo aqui, lavando a louça, reclamando dos irmãos que não estão lavando. Que serviço é esse? Que serviço é esse que o Senhor vai receber? Então o Senhor chama Marta 2 vezes. Quando o Senhor chama 2 vezes, irmãos, ele só chamou algumas pessoas 2 vezes. Marta, Marta. Pedro, Pedro. Saulo, Saulo. É para chamar a atenção. Que caminho é esse que você está trilhando? Você não pode servir o Senhor reclamando dos que não estão servindo. Isso não é um serviço que é aceito pelo Senhor. Mas, irmãos, o Senhor, como falou a Kátia, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes o nosso serviço vai ser um serviço desajustado. Mas Ele sabe que se nós estamos servindo com o coração de servir, o que Ele vai fazer? Ele vai ajustar o nosso serviço. Então, como que a gente pode aprender a servir, irmãos? Servindo. É assim que a gente aprende a servir na casa de Deus, Marcelo. A gente aprende a servir servindo. O Senhor não excluiu Marta, mas Ele ensinou a Marta a servir. E quando chega aqui nesse episódio, Lázaro estava à mesa, e o que fala de Marta? E Marta servia. Agora já está no serviço ajustado. O Senhor não fala nada de reclamação de Marta. E Marta servia. E Maria, irmãos? Chegamos a Maria. E Maria, irmãos? Capítulo 12 de João. Só queria ler um versículo com os irmãos aqui. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dons da multiforme graça de Deus. Alguma outra versão? 1 Pedro 4,10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Alguém começa com servindo? Servindo. A minha versão fala assim, ó. Servindo uns aos outros, de qualquer maneira, conforme o dom que cada um recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós, na casa de Deus, não devemos desprezar Marta que servia. O serviço de Marta era muito importante. Mas esse serviço tem que ser um serviço que é feito como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é de uma maneira atabalhoada. Porque a casa de Deus também não é uma empresa, irmãos. E muitos querem servir na casa de Deus como se a casa de Deus fosse uma empresa. Muito cuidado com isso. Eu sei como administrar a empresa, então vou lá na casa de Deus, com os irmãos,
e vou fazer da minha cabeça o que eu acho que é certo. É isso que muitos irmãos fazem, sabia? Querem servir, mas serve de forma confusa. Serve na força da carne, na força do braço. Eu sei administrar minha empresa. Aqui é fácil, né? Aqui eu falo para o funcionário fazer isso, fazer aquilo, eu dou lucro, certo? E muitos recebem cargos na denominação porque são empresários bem-sucedidos. Aí fora. Não, o irmão é bem-sucedido como empresário, vem cá. Agora você vai ser consagrado a diácono, a presbítero, a pastor. E já consagra o irmão, porque o irmão é um bom administrador de empresa. Então aqui ele vai saber administrar. Na casa de Deus é algo espiritual, irmãos, é totalmente diferente. Os discípulos não compreendiam, e muitos irmãos não compreendem, o serviço na casa de Deus. Então, muito cuidado, irmãos. Principalmente a liderança. Tem que ter muito discernimento com essa questão do serviço. Tanto os que servem na liderança, quanto aqueles que querem servir na igreja, na casa de Deus. De que maneira que o irmão quer servir? Trazendo ideias do mundo? Ideias empresariais? Ouvindo coach? Porque tem muitos indo agora para coach, irmãos. Ah, vai vir um coach aqui no Rio de Janeiro, vamos lá. Aprender. Aí aprende lá, beleza. Aprendeu como administrar a empresa. Mas quer aplicar na igreja. Os coachicistas, né? Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com o espírito. Com esse tipo de espírito. Mas o Senhor vai ajustando, como Ele ajustou Marta. Para que sejamos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É algo espiritual. É algo feito pelo Espírito. Então, não escondamos o nosso talento. O nosso talento não pode ser enterrado. Ele tem que ser multiplicado. Mas com a graça do Senhor. Porque é Ele que dá o crescimento, certo? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Amém, irmãos? Maria, glórias ao Senhor, porque chegamos em Maria. Só Maria, irmãos, pôde ver e participar dessa angústia de alma e das desolações do Senhor. Somente Maria compreendeu, Cátia. Será que nós compreendemos o coração do Senhor nos nossos dias, irmãos? Nós só iremos compreender assim se nós estivermos aos pés do Senhor. Desde o primeiro momento, Maria sempre esteve aos pés do Senhor. Por isso ela pôde compreender, irmãos. Se nós não estivermos nessa posição, nós não vamos ver, nós não vamos participar e nós não vamos compreender o coração do nosso Senhor. É somente aos pés do Senhor. E como que Maria aprendia, irmãos? Ela aprendia em silêncio. Paulo fala: não permito que as mulheres falem na reunião, mas que aprendam em silêncio. Maria sabia a posição dela. E naquela época, irmãos, para você ver, né, o que o Senhor faz e o que o Evangelho faz. Naquela época, nenhum escriba ou sacerdote podia ter discípulos mulher, ou discípulas, né? Não existíamos. As mulheres eram colocadas em segundo plano. Só podia ser discípulo homem. Mas o Senhor tinha uma discípula que estava aos pés dele, aprendendo aos seus pés. Olha o que o Senhor faz com as mulheres, irmãos. Em detrimento da cultura da época. Na época, aquelas mulheres eram rejeitadas. Mas o Senhor traz uma mulher como exemplo de submissão. Como nós temos que aprender a sermos submissos, irmãos, ao Senhor. Tanto homens quanto mulheres, irmãos. Estarmos aos seus pés. Esse vaso de alabastro, irmãos, ele tinha um grande valor. O que é um vaso de alabastro? Alabastro vinha da cidade de Alabastron, que ficava no Egito. E nessa cidade, nessa região de Alabastron, existia uma pedra que era feito esse vaso. Esse vaso era feito dessa pedra que vinha dessa região, Alabastron. Por isso, vaso de alabastro. E esse vaso é como se fosse aquelas... Quem é enfermeiro aqui? Não, né? Quem trabalha em questão de saúde, já trabalhou, né? Não tem aquelas ampolas que a gente quebra? Sim.
Esse vaso de alabastro era assim. Antigo, Era lacrado para aquela essência não evaporar, não sair. E esse vaso só era quebrado ou nas núpcias ou no sepultamento. Então esse vaso já era algo caro, irmãos. Somente um vaso para conseguir um vaso desse. Né? E esse nardo era algo mais caro ainda, porque ele vinha de um extrato, era extraído de um talo de uma planta que cresce no Himalaia. Imagina, lá no alto, para conseguir isso, né? Então esse óleo foi derramado sobre a cabeça, sobre o corpo e sobre os pés do Senhor. O que Maria quer dizer com isso, Elisete? Contrariamente ao que os discípulos falaram. Porque os discípulos falaram para quê? Para vender, pegar o dinheiro e dar aos pobres. Maria não via dessa maneira. Maria, ela via como Paulo fala aqui em Atos capítulo 20. Vamos abrir aqui em Atos 20. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. É isso que Maria está fazendo quando ela quebra esse vaso e derrama esse nardo sobre o Senhor. Ela está derramando a sua vida. Isso para mim não é precioso. Pode valer 10 mil reais, mas para mim não é precioso. Eu derramo sobre o Senhor. Quem aqui tem planos, irmãos? Quem aqui tem sonhos? Quem aqui tem metas na vida, irmãos? O que o Senhor quer fazer conosco, irmãos? Ele quer destruir os nossos planos. Ele quer destruir os nossos sonhos. E Ele quer nos inserir no seu plano, porque Ele tem um plano para nós, irmãos. Sabe qual foi o texto que eu falando? Estou de boca aberta. Eu bem sei os pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz e Não de mal. para buscar o fim que desejamos. Ele deseja um fim para a gente. Amém. Foi o que eu vim falando no caminho. Amém. Então que o Senhor, Ele destrua, irmãos, os nossos planos. Que o nosso plano, irmãos, seja estar aos pés do Senhor. Não existe um lugar melhor, irmãos, do que estarmos aos pés do Senhor. Sem dúvida, o propósito do Senhor é frustrar os nossos planos. Ah, irmãos, como nós reclamamos, como nós murmuramos quando as coisas dão errado em nossa vida, irmãos. O Senhor Ele tem um plano mais elevado, Nazi. Muito mais elevado, mas que muitas vezes nós não compreendemos. Nós não enxergamos. E podemos até fazer uma profissão de fé, irmãos. Porque quando Maria derrama o óleo sobre a cabeça do Senhor, o que ela está falando? O Senhor é o meu cabeça. O Senhor é o Senhor. É isso que ela está falando, irmãos. Mas muitos falarão naquele dia, Senhor, Senhor. Mas é só uma profissão de fé. Não há realidade do senhorio de Deus na vida deles. Mas com Maria é diferente. Ela derrama esse unguento de valor precioso. Porque para ela, irmãos, não vale de nada. Para que guardar aquele unguento se o seu Senhor vai morrer daqui a pouco? Ela vai preparar o Senhor para o seu sepultamento. Então ela derrama um unguento sobre a cabeça do Senhor, falando o quê? O Senhor é o meu cabeça. Com certeza. E pelo amor também. Ela amava o Senhor. Ela reconhecia a glória do Senhor. Porque a glória do Senhor estava velada. Por que a glória do Senhor estava velada? Porque Ele veio em carne. Então, pelo motivo do Senhor ter vindo em carne, muitos não enxergavam a sua glória. Mas Maria enxergava a glória do Senhor. Então ela falou, o Senhor é o meu cabeça. Porque ela ungiu a cabeça do Senhor, como fala João. Uma coisa importante, né? Ela não deu valor a coisa, gente. A coisa. Coisa nenhuma. Nenhuma. Como Paulo fala aqui, né? Eu não tenho nada em minha vida como precioso para mim mesmo. Os apóstolos aqui tinham valor material, né? E para ela nenhum. Zero.
pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, então a gente vê que não foi só da cabeça, né? O Senhor fala do corpo. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então o Senhor aplica essa segunda utilidade desse nardo. Não que o primeiro esteja sendo excluído. Com certeza ela tinha um coração de aliança pelo Senhor, né? Ela cria que ela iria encontrar com o seu Senhor e que o seu Senhor iria ressuscitar, iria buscá-la, iria se casar não só com ela, mas com toda a igreja. Olha a visão que Maria tinha. Ela viu ressuscitar o próprio irmão, né? Para quem o Senhor apareceu primeiro quando ele ressuscitou? Não foi para as irmãs? Não foi para os discípulos, irmãos. O Senhor honra quem honra Ele. Amém? Então Maria tem esse coração. O Senhor é o meu cabeça. Mas ela também derrama um unguento sobre os pés do Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? O Senhor é o meu cabeça e eu sou a sua serva. Porque quem é que toca nos pés de alguém, se não serve, irmãos? É verdade. Aquele que lava os pés é um servo que fazia isso. E o Senhor nos deu exemplo, lavando os pés dos seus discípulos. Então, quando Maria derrama um unguento sobre os pés, ela está dizendo: eu sou a sua serva, eu quero te servir. E tudo preparando o Senhor para o seu sepultamento. Então, ali o Senhor tem plena satisfação. E ela também tem plena satisfação em Cristo. Ali Maria rende adoração. E é aí nesse lugar que ele se compadece de nós, como diz Hebreus. É nesse lugar, aos pés dele, que nós encontramos um trono de graça e misericórdia em tempo oportuno, irmãos. Irmãos, esse é o nosso lugar, aos pés do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. O que fala? 1 Coríntios 11, 15. Tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar desontivo. Esse versículo fala assim, o quê? Que o cabelo é uma glória para a mulher. Para o homem, o cabelo não é nada, irmão. Imagina um homem pegando uma chuva. Passa a mão no cabelo. Agora imagina a mulher pegando uma chuva no cabelo. Dá ruim, não dá, Kátia? Lá no Inca você vê muito isso, né? A perda do cabelo. Para mulher, Muito na mulher. para mulher, irmãos, o cabelo é uma glória, né, Kátia? Olha, Kátia ali, cabelo bonito. Imagina esse cabelo lá arrumado para ir para a reunião das irmãs, lá no sábado. Aí vem uma chuva, molha o cabelo todo. É ruim, né? A irmã corre para debaixo do guarda-chuva e me dá um pano aí. Porque o cabelo para a mulher é uma glória, irmãos. Isso a natureza já nos fala. O homem não esquenta com o cabelo, né? Não nem aí. Não esquenta muito, né? Isso não é uma glória para o homem. Mas para a mulher, né, Marcelo? Isso é uma glória. Agora, o que Maria fez com seus cabelos? Essa glória, irmãos, para mim não é nada. Eu vou enxugar os seus pés com os meus cabelos. Porque a glória é do Senhor. A glória não é minha. Eu vou enxugar os seus pés com os meus cabelos. Os meus cabelos. Porque somente o Senhor é merecedor de toda a glória. Eu não tenho a minha vida para mim como preciosa. Então, Maria é um exemplo para cada um de nós. Por isso, quando esse evangelho for pregado, irmãos, isso será contado para todos, para testemunho seu. Maria é um exemplo de evangelho, irmãos. O evangelho é isso, nos levar aos pés do Senhor. E lá em Apocalipse, capítulo 4, fala que aqueles 24 anciãos, quando estão diante do trono, o que eles fazem? Eles tiram a sua coroa e depositam no trono. Por que eles pensam? Por que essa coroa está na minha cabeça? Essa coroa tem que estar ali, irmãos, porque eu não sou digno de glória nenhuma. Ele é digno de toda a glória. Então eles tiram a sua coroa e depositam ali, irmãos. Que nós sejamos assim, irmãos. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Que nós compreendamos, irmãos, que nós não sabemos, como a irmã falou, o versículo, o que é bom para nós.
Mas o Senhor sabe os planos que Ele tem para cada um de nós, irmãos. Então que em qualquer circunstância, seja no banquete com o Senhor ensinando aos pés do Senhor. Seja um irmão morto, como Lázaro morreu, o que Maria fez? Aos pés do Senhor. Seja na mesa, Maria estava aos seus pés. Que nós aprendamos, irmãos, desse exemplo de Maria. Que nós sejamos quebrantados, que nossos planos sejam destruídos, e que os planos do Senhor se realizem em nós, irmãos. Que planos o Senhor tem para nós, irmãos? Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Vivermos 80 anos, 90, 70, não importa. Por que o Senhor nos dá esse tempo aqui na terra, irmãos? Para aprendermos o nosso lugar. Que é onde, irmãos? É onde, Marlene? Onde é o nosso lugar, Marlene? É aos pés do Senhor. E o Senhor não tinha formosura nenhuma, meu filho. Mas Maria amava Ele. Porque sabia, ela via além da carne. Ela via a glória do Senhor. E quando o Senhor aparece, Ele aparece para as irmãs. E quando o Senhor vai ser assunto aos céus, Ele vai ser assunto da onde, irmãos? Da onde que Ele sobe, irmãos? É de Betânia. Não há outro lugar onde o Senhor acha conforto, irmãos. É de Betânia que Ele sobe, porque em Betânia os seus direitos são reconhecidos. O seu direito como cabeça, como Senhor, como Rei. Que nós sejamos Betânia, irmãos. Para o nosso Senhor. Que a nossa assembleia aqui seja Betânia para o Senhor, irmãos. Que nós aprendamos, irmãos, com esse evangelho e com esse testemunho de Maria. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque muitas vezes, Senhor Deus, o Senhor tem tido misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem se compadecido de nós, Senhor. Mesmo na dureza do nosso coração, Senhor. Mesmo nós não estando aos seus pés. O Senhor persevera conosco, Senhor. Nós queremos nos arrepender nessa noite. Nos arrepender e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a não ter coisa alguma, Senhor Deus, como precioso para nós mesmos, Senhor Deus. Nem mesmo a nossa própria vida, Senhor Deus. Se estamos em bonança, é para o Senhor. Mas se estamos em fraqueza, Senhor Deus, também é para o Senhor. Se nós temos uma porta aberta, é para o Senhor. Mas se nós temos uma porta fechada, Senhor, é para o Senhor. Se nós temos saúde, Senhor, é para o Senhor. Se nós estamos enfermos, também é para a sua glória, Senhor Deus. Que nós possamos compreender isso, Senhor Deus. Que nós possamos amar o Senhor. Que nós possamos nos derramar aos seus pés, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. Nós queremos aprender, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus. Nós queremos aprender em silêncio aos seus pés, Senhor Deus. Nós queremos considerar a sua pessoa, Senhor Deus. Nós queremos te glorificar, Senhor Deus. Porque o Senhor é digno de toda aceitação, de toda exaltação e de toda adoração, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço, te louvo, pedindo que o Senhor nos guarde, Senhor Deus, no retorno para casa. Guarde cada irmão, Senhor Deus. E que nós possamos aprender, Senhor Deus, com as dificuldades, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.